Estou fazendo esse segundo vídeo para fazer uns comentários sobre as diferenças, com uma análise um pouquinho mais minuciosa do teclado novo. Muita gente falou da diferença de tamanho do trackpad. Realmente é uma diferença significativa. Tem aqui um dedo mais de distância lateral e um pouquinho mais de altura também. Dá um conforto maior, principalmente para gestos com mais dedos, mas não é nada, não vai mudar a sua vida não. Realmente a sensação tátil melhorou também, mas o tamanho não é uma diferença tão grande, só é mais confortável para mexer, principalmente se você vai usar gestos com 3 ou com 4 dedos. Quanto ao teclado em si, algumas coisas bem importantes foram mudadas aqui. As teclas, principalmente, claro, agora a gente tem um FN do lado de cá, como os teclados mais tradicionais antigos. A gente tem uma tecla menu tradicional de sempre. Antes eu usava uns atalhos no Auto Hotkey para poder emular isso com Alt, não funcionava tão bem. E agora você tem uma tecla de verdade para fazer esse papel. As teclas de input em si não mudaram nada, estão todas exatamente nos mesmos lugares. Mudaram só esses modifiers, né? A barra encolheu, a gente entrou um FN aqui, o que era o FN desse lado virou o menu. E principalmente a coluna de cima, que a linha de cima ficou bem alterada. Algumas coisas que muita gente reclamou de falta de funcionalidade aqui foram adicionadas. Então agora a gente tem uma função aqui de print screen, que antes você não tinha. As funções de home, end, page up, page down continuam aqui. Você ganhou um insert também. O resto das teclas continua mais ou menos igual, né? A gente perdeu a tecla de busca, essas teclas que eram um pouco inúteis, que deram espaço justamente ao insert e ao print screen. A gente continua tendo, agora tem tecla de volume dedicada. A gente tem as duas teclas de aumentar e abaixar o volume aqui, que a gente não tinha, funcionam normalmente. E as teclas de luz. Uma coisa que mudou bastante nesse teclado novo é justamente a iluminação do teclado, que está bem diferente. O antigo a gente tinha 3 níveis diferentes de luminosidade, e principalmente a diferença entre o apagado e o primeiro nível era muito forte. O primeiro nível já era bem forte. Se você estivesse em um ambiente totalmente escuro, incomodava bastante. E nesse novo você tem 5 níveis diferentes, e os primeiros níveis são bem suaves. A troca faz um fade, ele não troca de uma vez também, é um detalhezinho só que colocaram, é bacana. Mas principalmente para usar em ambientes escuros melhorou muito. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que, para mim, pelo menos para o meu uso, as teclas de função estão invertidas em relação ao que se espera. Quem usa Mac principalmente vai se sentir mais confortável com isso, mas para quem, como eu, usava as teclas com a funcionalidade padrão como default, para mim, quando eu apertava essa tecla era o F1 e não era diminuir o brilho do teclado. Eu precisava apertar o Function para poder acionar isso, a linha de função especial. E nesse teclado novo, pelo menos por padrão, ainda não olhei se é configurável, mas por padrão, você tem as teclas de função como padrão. Se você quiser usar os Fs, você tem que ligar o FN, o que para mim é contra-intuitivo. Então, nesse momento, o meu teclado está usando o mute, o volume, page up, end. Se eu apertar aqui, ele está acionando o mute, ele aciona o brilho aqui do teclado. E se eu quiser realmente usar os Fs, se eu quiser renomear um arquivo ou alguma coisa assim, eu tenho que acionar o FN e, com o FN acionado, apertar o F2, aí sim ele acionou a função do F. Ou com o FN desacionado, se eu segurar o FN e apertar, ele aciona o F2. E o contrário também, claro, se o FN estiver ligado e eu segurar o FN e apertar, ele faz a função em vez de acionar os Fs. Então, para mim, o FN parece invertido, né? Em vez dele, quando ele está ligado, você está usando os Fs e não as functions, o que é uma coisa um pouquinho diferente do que eu esperaria. Talvez seja configurável, ainda vou pesquisar mais aqui, mas inicialmente isso me parece bem estranho. Eu vou tentar apagar as luzes só para mostrar a diferença de luminosidade dos teclados. Essa era a luminosidade 1 dele, e você pode notar que primeiro eu tenho que apertar o FN para acionar, e depois que do 0 para o 1 ele realmente é um on-off switch e dá uma diferença bem grande já. Aqui são os outros níveis. Esse é o nível 3, é o máximo que ele tem. Esse é o nível 2, esse é o nível 1 e esse é o desligado. É suficiente para se usar em todas as situações.
eu sempre achei o nível 1 um pouco forte. Aqui eu tô com um pouco de luz ainda para poder enxergar o resto, mas num ambiente realmente escuro, totalmente escuro breu, você vai achar que essa luz aqui incomoda um pouquinho. Então vamos testar agora o novo. Esse é o nível 1 e você pode ver que a transição tem um fade. Eu não sei se no vídeo dá para capturar bem, mas na transição tem um fadezinho. Ele acende aos poucos e apaga aos poucos. Eu vou colocar no máximo e vou apagando aos pouquinhos para poder ver a diferença. O nível máximo, inclusive, é mais brilhante, significativamente mais brilhante do que do Type Cover 3. Esse é o nível 5, são 5 níveis de brilho. Aqui a gente diminui para o 4, a diferença é bem pequena. O 3... Eu acho que esse seria mais ou menos o equivalente ao nível 3 do Type Cover anterior. Aqui o nível 2, que é bem fraquinho, e o nível 1, que é bem fraco, principalmente se você olhar de cima, você vai ver que as teclas estão bem pouquinho acesas. Então, esse é o 2, 3, 4, 5. Se você olha pelos lados, claro, vaza um pouquinho mais da luz por baixo das teclas, mas olhando de cima você consegue ver bem o nível de luminosidade de cada um. 3, 2, 1, e vou desligar agora, e ele sempre acende e apaga com esse efeitinho de fade, que é bacana. Então é isso, é um bocado mais suave o nível 1, o nível 5 é um bocado mais forte, então você tem uma gama maior de possibilidade de luminosidade para poder usar quando for necessário. Funciona igualzinho ao anterior quanto ao timeout, né? Se você deixa ele parado aqui, ele vai apagar, e aí com qualquer tecla que você apertar, ele volta para a luminosidade que estava antes do timeout ser acionado. Então é isso, espero que ajude aí. Para mim valeu a pena, eu consegui um preço bacana comprando lá fora, não sei se já está disponível oficialmente no Brasil ou não, mas as diferenças para mim valem bastante a pena. Eu trabalho muito digitando, então eu preciso que as teclas sejam bem precisas e confortáveis. Para mim é um teclado, não substitui um teclado full, claro, um teclado mecânico que seja, mas para o dia a dia, se você vai trabalhar pela rua, se você vai usar esse teclado por aí, ele é realmente muito útil e bem confortável, muito acima do padrão, principalmente considerando que é um ultra portátil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que ajudem aí na decisão, se alguém tiver interesse em comprar também, um pouquinho desse review. Até logo!